Oi, gente, tudo bem? Oi, pessoal da Aura. Só vocês que estão live. Gente, eu tô gravando esse vídeo do meu laptop. Aconteceu que só a Aura que eu tô conseguindo fazer a live. No Hotmart eu não estou conseguindo fazer. E como vocês que me conhecem pelo YouTube sabem como que muitas vezes as mensagens vêm de forma natural e que eu sigo o entusiasmo e que na verdade esse é o nosso estado natural de cocriação, em seguir o entusiasmo. Então, por isso que eu não avisei dessa live novamente. Eu quero estar me comprometendo com vocês aqui da plataforma da Hotmart, do Movimento Cura do Caos à Cocriação, que eu vou estar vindo 2 vezes por mês, a cada 15 dias mais ou menos, respondendo perguntas, trazendo algo novo, porque é o meu comprometimento com vocês, é a minha forma de eu poder mostrar para vocês o meu suporte e o meu comprometimento de auxiliar vocês nessa jornada, tá? Então, só que eu não vou estabelecer um horário e um dia. Eu até peço desculpas por isso, mas eu peço que vocês me compreendam, porque à medida que as mensagens vêm de forma natural, elas vêm com uma frequência muito mais elevada. Se eu programo mentalmente para que algo aconteça, essa frequência vai ser ok, tá? Então, esperem essas lives, esperem esses vídeos, como hoje eu não consegui fazer a live, mas que sejam repentinas, mas o meu comprometimento de a cada 15 dias vir aqui responder principalmente as perguntas de quem está na metodologia, tá? Eu quero que vocês entendam que vocês que decidiram estar aqui são o meu foco. Pessoal do YouTube, talvez eu coloque essa live no YouTube, talvez eu não coloque, mas como eu já venho falando para vocês, informação sem solução é uma distração. As informações que eu passo no YouTube, elas são informações importantes para vocês entenderem como que as realidades funcionam. Só que vocês só acessarem a minha informação ou informação de outras pessoas e não saberem acessar aqui dentro o seu poder de cocriação, acaba sendo distração. Então, quem está no movimento, quem decidiu fazer parte do movimento, é o meu foco. Vocês investiram tempo e dinheiro para estar aqui. Gratidão por essa troca, mas vocês são a minha prioridade. Então, as perguntas que eu vou trazer hoje são vindas de vocês, tá certo? Primeira coisa que, então, eu vou estar trazendo assuntos muito diversificados aqui nessa live. Eu tomei nota de algumas coisas que eu estou sendo guiada, tá passando para vocês, para trazer discernimento para vocês nessa jornada. Então, independente do módulo que você tá, se você tá no módulo 1, que é da cura da criança interior, se você já está no módulo 2, que é a cura da linhagem familiar, se você está no 3 ou no 4, tem algumas coisas que são muito importantes para vocês estarem sabendo e colocando em prática a partir de agora. Primeira coisa que a decisão que vocês tomaram de entrar nesse movimento já mudou o seu padrão vibracional. Só é dessa decisão, desse comprometimento com vocês ali. Só que o que vai manter esse novo padrão vibracional vai depender da consistência de vocês virem, assistirem às teorias e principalmente colocarem os protocolos em prática. Não adianta vocês, novamente, assistirem às teorias, atropelar tudo, não fazer os protocolos. Porque é os protocolos que são a mudança, é os protocolos que estão ancorando novas frequências no seu corpo, a nível energético e a nível neurológico. Então, eu sei que tem gente que está lá fazendo os protocolos do número 1, mas que já está no módulo 4. E o que acontece? Se você não fizer os protocolos e ir ouvindo novamente, você que já acelerou tudo, a teoria vai virar bagunça mental para você. E eu falo isso lá no módulo 1. É uma integração que está acontecendo nos 4 corpos, físico, mental, emocional e energético. Não adianta vocês ficarem acessando novas informações sem limpar o lixo. Primeiro limpa para neutralizar o campo, aí com a reprogramação, e aí você acessa a sua nova versão. Não adianta você querer acessar agora o seu eu superior com o lixo que você está carregando. E é por isso que essa metodologia foi passada nessa forma.
para cuidar da raiz, ressignificar o passado, reprogramar todas essas histórias, crenças e memórias doloridas para você conseguir acessar. Então, o que acontece? A mente ela é acelerada, a mente não quer esperar, né? O nosso corpo está biologicamente programado para ser quem a gente é. Por que desde o módulo 1 eu falo que cientificamente comprovado, 21 dias é o que você precisa para fazer novas conexões neurológicas. Por isso que eu começo muito devagar. Porque não adianta querer reprogramar um programa que já está cheio. A gente não consegue tirar novas fotos no celular se a memória do celular já está cheia de foto e vídeo. Vocês conseguem compreender? Então, se você tomou a decisão de estar aqui, mas você não se compromete com você mesmo de fazer os protocolos, você vai ficar onde você está. E aí você vai falar que a metodologia não funciona. Só que, na verdade, é você que não está fazendo o que tem que ser feito. E só os meus protocolos funcionam? Não. Na verdade, a forma que eu apliquei na minha vida, que eu aplico com as minhas mentoradas, é o que eu coloquei para vocês de uma forma muito mastigada para conseguir acessar o eu superior, para conseguir hackear a mente para a cocriação. Existem outras formas. Só que eu não sei falar outras formas porque foi isso que eu vivi. Então, eu não estou falando que a minha metodologia é a única correta. Existem inúmeras metodologias. Eu fui guiada, inclusive essa sexta-feira no YouTube. Eu vou colocar mais uma parte da minha história de como eu fui guiada para essa metodologia. Quem quiser assistir. E na outra semana também vai ter um outro vídeo onde eu falo como eu acessei uma realidade paralela onde eu não fico mais doente, tá? Lembrando que toda a informação do YouTube que eu passo de forma gratuita é mensagem que vem para mim e que é de direito humano, da humanidade entender como as realidades funcionam. Então, é um complemento para a metodologia. Porque também você fazer toda a metodologia, mas não entender como o campo quântico funciona, você vai ficar estagnado. Então, vá no meu YouTube, coloca lá para você receber as notificações, se você quer realmente entender o campo quântico, entender como você pode co-criar a vida que você deseja. E aí, nessas 2 próximas semanas, a informação que eu estou trazendo é nova e vai assim, te dar mais uma nova percepção do que eu ensino aqui na metodologia, tá? Então, o que eu quero falar hoje aqui? Qual realidade você permite na sua vida agora? É você que permite. Só vou tomar água. Então, você decidiu vir para essa metodologia, tá? Você decidiu começar isso na sua vida. Quando você toma essa decisão, eu já expliquei por conta da lei da polaridade, quando você tá pronto para dar um salto grande, uma força puxa você para baixo. Então, é a sua mente começando a te autossabotar, falando que você não merece, falando que você não tem tempo. Muitos nem estão aqui porque falam que não tem dinheiro, porque ainda não acessaram a abundância do estado natural do nosso ser, do direito do nosso nascimento de ser abundante, tá? Então, vocês precisam entender, principalmente quem está aí no módulo 1 e no módulo 2, que vai haver uma resistência. Vai haver uma vontade de ficar no telefone, vai haver vontade de fazer qualquer outra coisa, menos os protocolos. E vocês têm que entender que isso é um jogo, eu estou avisando para vocês, isso é um jogo da sua mente programada que quer continuar aonde você está. Então, você tem que ir contra isso, você tem que forçar um pouco. Senão, você não sai do lugar. Então, a realidade que você permite. Toda decisão te leva a uma realidade paralela. Uma linha temporal que cristaliza como uma realidade paralela. Hoje, você é quem você é por conta das suas decisões, sendo conscientes ou padrões inconscientes que você tomou. A sua vida hoje é um reflexo dos seus pensamentos, emoções e comportamentos. Como você começa a mudar isso? Tomando decisões no dia a dia. Então, você decidiu estar na metodologia. Se você assiste um dia e depois desiste por um tempão, você vai continuar onde você está. Agora, se diariamente você decide
fazer os 15 minutos que eu falo, acolher a sua criança, curar os pais, o perdão energético, tudo que está lá no módulo 1 e no módulo 2, você começa a acessar aqui. Só que isso é um processo progressivo. Não é assim de uma hora para outra, porque é uma questão energética, uma questão também física, do seu corpo físico, onde você está reestruturando os seus padrões energéticos, mentais, emocionais e físicos também. Então, demora um tempinho, é como eu já falei no outro vídeo, é um período gestacional. Para um bebê nascer, demora 9 meses. Quando a gente vai na academia, se a gente quer ganhar músculo, demora um tempo para acontecer. Então, a gente tem que ter consistência aqui. Então, qual é a realidade que você vai permitir agora? Agora você tem uma metodologia que, se você fizer nos próximos 6 meses, todos os dias, você vai dar um salto gigantesco na sua vida. Quem já está no módulo 3 e no módulo 4, que está em contato comigo o tempo todo, e inclusive eu até agradeço, vocês vão saber quem vocês são, de vocês me falarem como vocês estão sentindo, como o corpo está sentindo, que vocês já estão sentindo toda essa frequência no corpo de vocês, tá? Eu fico olhando pra cá, desculpa, gente, mas não dá. Vocês já estão sentindo toda essa frequência no corpo de vocês, então continuem me mandando e-mail, como é que vocês estão se sentindo, por quê? Tudo isso é uma frequência nova no seu corpo. Essas pessoas que estão já adiantadas no módulo 3 e no módulo 4 estão decidindo criar isso aqui, na escolha diária do que você faz. E o segredo está na respiração, gente. Todas as meditações que eu passo para vocês são para novas conexões neurológicas, como eu já falei. Primeiro, precisa tirar o lixo para reprogramar. E também para vocês irem treinando a imaginação. Se você não imagina, você não manifesta. Porém, é a respiração que vai, de momento a momento, trazer a sua mente para o momento presente e elevar o seu corpo físico, a vibração do seu corpo físico. Então, eu recebi essa percepção, e eu até vou compartilhar com vocês, que a respiração, que a gente fala, é o ar da vida, é o sopro da vida. Esse avatar aqui, esse corpo, ele só existe porque você respira. Você consegue entender? Se você não respira, tudo para. Então, a consciência, Deus, o universo, a existência, ela só existe para uma experiência física por conta da respiração. E essa experiência física depende de quão consciente você está da sua respiração. Porque se você não está consciente da sua respiração, você está respirando para sobreviver, como a maioria das pessoas, o nível de oxigenação das suas células é extremamente baixo, é para sobreviver e não para cocriar, não para viver. Então, a respiração é a ferramenta que eu proporciono nessa metodologia para vocês estarem praticando para o resto da vida de vocês. Eu continuo fazendo isso. Hoje eu não faço mais meditação. Eu não preciso mais fazer, porque esse é o propósito da metodologia toda. É vocês fazerem tanto a ponto de vocês não precisarem mais. E quando vocês precisarem, lá para o final, vocês já sabem que vocês podem simplesmente acalmar a mente ouvindo uma frequência Hertz. Que esse é o ponto ápice de trazer a mente para o momento presente e ouvir o que a intuição quer te dizer. Ouvir o guia do eu superior. Se conectar com o coração, com a frequência que vem no seu corpo. Então você está programando o seu corpo com essas ferramentas todas para entender as mensagens do eu superior. Que está guiando a sua vida que nem um controle remoto. Se você permitir, o eu superior te guia que nem um controle de videogame. Mas você tem que permitir. Você tem que saber o que é do eu superior e o que é da sua mente, que é o que eu passo na metodologia inteira. Tá? A respiração é o ponto-chave para tudo. Tá nervoso? Brigou com alguém? Entende primeiro que isso é um reflexo seu, tá? Aconteceu alguma coisa que está deixando você preocupada? Faça a respiração.
Quantas vezes, às vezes, minhas crianças começam a discutir entre eles, porque faz parte da infância, faz parte deles estarem aí crescendo, expandindo. E às vezes eu não me envolvo para deixar eles se resolverem. E eu sinto uma tensão no meu corpo. Aonde que eu vou? Na respiração. E aí as coisas se resolvem. Em vez de eu ir lá, ficar brava, nervosa com o que está acontecendo, não pode, não briga, nanana. Em vez de eu ir contra o que está acontecendo, eu observo, respiro, sempre contraindo a barriga, como eu ensino, tá? Porque essa contração da barriga, ela está alinhando os seus centros energéticos aqui de baixo. E isso é gradativo. Hoje eu não preciso fazer um monte de vezes mais. E é esse o propósito das ferramentas, que você não precise mais fazer com tanta frequência, só quando o seu corpo pedir. E por que também é importante apertar a barriga? E isso eu vou falar para quem tomou isso aqui, ó. Porque quando você está comprimindo a barriga, você está causando uma pressão no seu fígado que limpa o seu corpo, desintoxifica o seu corpo. E aí você está eliminando tudo que não serve mais para você, inclusive os metais pesados, tá? Então é importante de vocês entenderem que o que está sendo entregue aqui para vocês é para o resto da sua vida. Decisão. Você acordou. O que você faz? Eu vou te perguntar o que você faz quando você acorda. Porque lá no Instagram, pessoas que não estão aqui, pessoas que não querem investir nelas, me bombardeiam de perguntas. Ah, eu queria mais dinheiro, mas não sei como é que faz. Entra na metodologia, aprende. Dinheiro não vem pra gente de forma abundante se a gente não se sente abundante. Se a gente não acha que a gente merece investir em conhecimento, não vem. Tá entendendo? Então, as pessoas lá no Instagram me bombardeiam querendo manifestar. E aí, eu pergunto. São pessoas que não saem do telefone, que eu consigo ver. Eu posto uma coisinha, já vai lá e curte. Eu coloco um story, já vai lá e vê. E eu não estou julgando. Eu estou trazendo discernimento. Você acorda de manhã, o que você faz? No módulo 4 eu falo sobre escolher hábitos. E eu já estou adiantando aqui, independente do que da onde você está, de qual módulo você está. E se eu for pôr no YouTube, para você que está no YouTube também. Pessoal da Aura também. O que você faz de manhã? Você já corre para o telefone? Você já está criando uma realidade desorientada. Quando você acorda, é uma página nova de um livro que você pode escrever e co-criar do jeito que você quiser. E você entender que não precisa de coisas mirabolantes estar acontecendo na sua vida para você ter gratidão. Esses dias eu estava passeando com a cachorra, sentei na grama, fiz um momento de gratidão. E era uma completude sem nada estar acontecendo, sem eu estar viajando, sem eu estar vendendo, sem eu estar tendo novas mentoradas. É simplesmente uma contemplação por estar vivo, por existir no momento presente. Só que a maioria das pessoas não conseguem acessar isso porque já começam o dia no automático e aí vem na decisão. Qual decisão você escolhe? Se você olha para você, se você está no YouTube, tem práticas de meditação, uma prática de respiração, para você começar todo dia. Se você está aqui, como você começa o seu dia? Não adianta vir fazer os protocolos, se sentir bem e depois sair para o automático. Porque uma coisa que vocês têm que entender, não é o protocolo que está fazendo alguma coisa com você. É você mesmo que está fazendo. Com a sua decisão, a sua intenção e o seu compromisso com você. De acalmar sua mente, de usar a sua imaginação para limpar todo o lixo e depois para cocriar, para acessar e alinhar os seus centros energéticos, limpar a sua glândula pineal. É um jogo mental, neurológico que vocês estão fazendo nesses protocolos para acelerar, mas quem está fazendo são vocês. E a escolha da decisão diária também é vocês. E aí é onde eu quero entrar, na inteligência artificial e na tecnologia. Por quê? O avanço tecnológico está sendo absurdo, né? A inteligência artificial também. Existem narrativas de que a inteligência artificial vem para destruir, vem para acabar com a humanidade.
vai tomar conta, e de uma certa forma vai tomar mesmo. Por quê? As pessoas estão inconscientes de como usar a tecnologia. Hoje mesmo eu estava na academia, tinha uma pessoa fazendo um exercício de perna, olhando no celular, com uma posição toda torta. Qual é a conscientização do ser dela naquele momento? Sem julgamento, eu tô trazendo isso para vocês entenderem, tá? Qual é a conscientização? Aonde que tá a mente junto com o comportamento, com as ações? Se você está na academia, por exemplo, se você faz academia, aonde está a sua mente? Observe. A mente tem que estar presente ao levantar os pesos, a fazer os movimentos, se você faz algum outro tipo de exercício. Se você está na caminhada, faz uma caminhada, observe as suas pernas, dá um passo depois do outro, trazer presença, isso é uma prática. Só que se a gente está o tempo todo conectado na tecnologia, eu já tenho vídeos no YouTube e eu vou falar aqui de novo. A tecnologia começa a penetrar no seu campo. Penetrar. E ela começa a controlar a sua mente. A ponto de você não conseguir largar a tecnologia. Você não consegue largar o celular. Quantas vezes você vai no celular checar alguma coisa que você nem sabe o que você está checando? Porque é um hábito. É porque a inteligência artificial penetra no seu campo e controla a sua mente. Só que aí a culpa é de quem? É da tecnologia que está aqui para ajudar, se a gente sabe usar? Ou é nossa que estamos fora do nosso comando? Vocês conseguem entender que quando eu tô aqui para empoderar vocês, que você manifesta a sua realidade, você cocria o que você quiser, é nos pequenos hábitos, nas suas escolhas diárias, de quantas vezes você vai ficar rodando no telefone, consumindo a vida alheia, assistindo coisas que não acrescentam, gente. Tá cheio de informação que não acrescenta. E isso penetra no seu campo. E se for informação até de medo, de caos, de problemas que vão acontecer aí financeiros, você até sonha com isso, você não está sendo um co-criador, aí você não acessa essa realidade que é positiva do seu eu superior. Porque a tecnologia está aqui para ajudar a gente junto com a expansão. A inteligência artificial também. Só que a gente tem que entender isso, entender esse jogo e colocar limite. Quando você faz a respiração consciente, o seu campo se expande. Quando esse campo expande e você tem escolhas alinhadas, escolhas conscientes, a tecnologia não entra. É um bloqueio que fica aqui, ó. Então é por isso que você precisa largar o telefone, coloca dentro de uma caixa. Quando eu vou na academia, eu coloco dentro da bolsa e não mexo, porque senão eu quero ir. Então a gente tem que entender isso e trazer consciência, em começar o dia com hábitos e práticas, porque se a gente já pega o telefone assim que a gente acorda, a gente já está programando o dia para ficar no automático, para ficar aqui, tá? Então fazer, como eu sempre falo, fazer gratidão, respiração, meditação, leitura. Leitura de outras perspectivas abrem a nossa mente para outras realidades, tá? Mas eu tô falando assim, se você quer aprender manifestação, cocriação, lê livros relacionados a isso. Se você quer a cura do corpo físico, leia livros também relacionados a isso. Eu já coloquei aqui na comunidade o livro do Joe Dispenza, onde ele fala sobre cura do corpo físico e de manifestação, ele fala dos centros energéticos. Foi um dos primeiros livros que eu li. Ele teve um acidente de bicicleta e como ele já estudava um pouco da neurociência na época, e ele sabia como o corpo funcionava, ele quebrou todas as vértebras da coluna dele. Os médicos queriam fazer cirurgia nele, porque senão ele ia ficar paraplégico. E ele recusou. E ele reconstruiu todas as vértebras dele com a visualização. Em menos de um ano, ele já estava de volta a todas as atividades dele. E hoje a missão dele é mostrar para as pessoas esse poder que todo mundo tem. E é isso que eu passo para vocês aqui. Ele foi um dos meus professores aqui no Canadá. A metodologia que eu passo tem ferramentas dele junto com outras pessoas, ao qual eu trouxe da minha forma
da forma que foi mais eficaz para mim, juntando essas ferramentas para que vocês implementem na vida de vocês. Então, eu estou aqui dando um exemplo. A leitura do livro dele é excepcional. É abrir a mente para uma outra realidade. E ele, nos workshops dele, tem visto pessoas se curarem em poucos dias. Pessoas até que tinham câncer cerebral de 10 anos, depois de terem feito muitos tratamentos e não ter adiantado, se curarem com as práticas dele. E que são parcialmente o que eu passo aqui também. Mas aí tem aquela questão da decisão de você olhar para você todos os dias. Da decisão de você ter pensamentos, emoções e comportamentos com aquela pessoa que está curada. Com aquela pessoa que tem dinheiro. Com aquela pessoa que tem os relacionamentos saudáveis. Então eu vou dar um outro exemplo aqui. E isso é para vocês pararem o vitimismo. Às vezes, vocês me chamam lá no Instagram, me mandam um e-mail e eu sou dura com vocês. E eu sou dura com as minhas mentoradas também. Por quê? Se eu ficar passando a mão na cabeça de vocês, vocês vão ficar onde vocês estão. E eu tô aqui para empoderar vocês. Então, se eu pergunto como estão indo as práticas, eu estou perguntando para saber como você está se sentindo. E aí a pessoa fala, do final de semana eu não fiz porque o meu marido está em casa e é extremamente religioso. Você está sendo uma vítima. Você não está sendo uma co-criadora. Você achar que você não pode fazer protocolos, práticas, meditação, respiração, até mesmo as teorias, ou o que for que seja bom para você, porque o seu marido é religioso e não vai concordar, você está sendo vítima. Você está querendo a aceitação do outro, validação do outro, está com medo de não ser aceito. E aí até quando? Até quando você vai deixar o seu amor próprio por conta dos outros? Vocês estão entendendo? E aí vem de novo a decisão. Para a gente ser co-criador, são decisões que a gente toma de acessar o nosso poder. Esquece o externo. É o seu compromisso com você mesmo diário. Então também tem outras pessoas que vêm com perguntas pessoais para mim no Instagram, que estão aqui na metodologia. Eu já falei para vocês, gente, se vocês querem o meu acompanhamento, tem 2 formas de acompanhamento, que é a mentoria, que é o acompanhamento por celular, onde eu posso estar junto com vocês no começo, meio e fim. Mensagens de Instagram e e-mail são assim, sem começo, meio e fim. Eu respondo o que vocês me mandam à medida que eu posso. Só que aí vocês vêm e perguntam coisas pessoais. Você acha que eu devo fazer isso? Você acha que eu devo fazer aquilo? Eu não acho nada. Quem tem que achar é você. Eu posso, a partir do que você está me falando, ver qual é a sua decisão mais alinhada com o seu eu superior. Só que se eu te dou a resposta, eu estou mimando você. Quando um bebezinho está crescendo e a gente começa a dar papinha para ele, eventualmente a gente começa a dar comida na mão para ele se tornar independente. Se eu ficar dando resposta para vocês, eu estou permitindo que vocês fiquem aqui, dependendo do externo para saber mais da sua vida do que você mesma. Vocês estão conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? Eu quero empoderar vocês para vocês terem certeza das decisões que vocês querem tomar na sua vida. Então não sou eu que tenho que falar e eu não vou falar. Vocês vão encontrar pessoas aí cobrando para falar para vocês da sua vida. Você pode me pagar o que você quiser, eu não vou falar. Eu vou mostrar para você aprender a fazer sozinho. Isso é a nova terra, isso é a 5ª dimensão. Onde você empodera o outro, porque você acessou o poder em você, não para dar resposta para o outro. Se eu estou mimando vocês com respostas curtas no Instagram, ou até mesmo para quem está na metodologia, eu estou agindo fora de coerência dos meus valores e princípios. Então, se às vezes eu sou duro com vocês lá, é porque eu quero empoderar vocês. Que vocês podem criar o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, mas vocês têm que acessar isso aí dentro, vocês têm que acessar a resposta. E aí você acessa isso com a metodologia, fazendo com consistência. Você vai acessar. Você vai acessar se você fizer respiração, meditação, respiração, meditação.
Toda meditação que eu tenho é para essas novas conexões neurológicas acontecerem. A conexão com o eu superior, com o seu propósito de alma, é uma conexão neurológica e energética. Novamente, eu repito. Tá? Então, voltando. Na tecnologia, tenham limites, porque a tecnologia vai entrar no seu campo e vai tomar conta do seu campo, tá? E aí você vai ficar sentindo cada vez mais perdido. Então, por isso que tem que colocar o celular de lado, tem que se conectar com o seu corpo, lê livro, faz os protocolos que estão aqui, porque senão vai ser consumido, tá? Vai ser consumido e aí a culpa, na minha percepção, não é da tecnologia. A culpa é da pessoa que está inconsciente, que não está escolhendo. E aí, até quando? Até quando você vai viver essa vida vazia? Porque você só vai sentir essa plenitude quando você acessar o seu propósito de alma, tá? Então, aqui, deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar. Então, novamente, só para complementar aqui, qual realidade você permite de momento a momento? A cocriação é o que você permite de momento a momento. Então, é o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Todos esses protocolos estão trazendo uma reestruturação no seu campo energético para que você acesse o eu superior, o espírito, Deus, o universo, e vou falar aqui quinta dimensão, que é onde você cocria, você manifesta da forma que você deseja com o eu superior. Então, agora eu vou estar respondendo algumas perguntas aqui que me passaram, pessoas que estão aqui no movimento, tá? Não é nenhuma pergunta externa. Sonhos, ok. Já falei algumas vezes também, sei que chegaram diversas pessoas novas aqui. Quando você está fazendo o módulo 1 e no módulo 2, é muito comum que você comece a ter sonhos, tá? E pode ser que alguns sonhos sejam negativos, não sejam bons. Então, entenda que o seu campo está sendo limpo, está sendo reprogramado. Então, é normal que isso aconteça, mas que é também um reflexo de um padrão seu. Então, se você sonhou com alguma coisa ruim e você lembrou, é porque você precisava lembrar para você transcender. Então, se você acordou com aquele sentimento ruim, de um sonho ruim, faça uma declaração, que no módulo 4 eu já explico mais sobre declaração. Fale, eu me liberto de tudo que me pesa, eu me liberto desse sonho, eu estou livre, tá? Eu estou em paz, eu sou equilibrado. Faça afirmações para que essa energia seja dissipada com mais rapidez até mesmo, porque o poder da sua intenção e das suas palavras naquele momento. Então, os sonhos são extremamente normais, tá? É muito comum também você sonhar com seus pais, quando você era criança, ou com alguma outra criança que queira simbolizar alguma coisa que você viveu. Se quiserem deixar na comunidade, onde está escrito sonhos, os sonhos de vocês, porque assim outras pessoas podem ler também, em vez de me mandar por e-mail ou pelo Instagram, deixam, porque isso é muito comum. Os sonhos são muito comuns mesmo. E está sendo liberado. Então, tudo que vier à tona para você, agradece porque está sendo liberado, tá? Acredite que está sendo liberado. Outra pergunta, deixa eu ver aqui. Uma pessoa me perguntou essa pergunta muito interessante lá do módulo 4. Qual é a diferença de afirmações e decretos? Tá? Então, assim, ó. Quando a gente está inconsciente da gente, a gente nem usa afirmações. A gente nem usa decretos porque a gente não sabe que a gente pode usar, tá? Então, no módulo 3, eu já começo com afirmações com vocês. Por quê? Para você fazer um decreto e decretar isso para sua vida como verdade, você precisa ter uma certa autoconfiança. Tá? Então, se você decreta, eu vivo uma vida saudável, você precisa ter uma certa confiança, porque senão as suas palavras vão ao vento. Falar por falar, sem intenção e sem acreditar, é a mesma coisa que nada. Porque não são só os decretos, é o poder da sua intenção, o poder da sua crença, que abre aquela realidade onde aquele decreto já é. Só que para você ter a capacidade de fazer um decreto
você precisa se reprogramar com as afirmações. Por isso que no módulo 3 tem as afirmações eu sou. Então, eu sou saudável. Eu sou abundante. Porque aí você está numa crença não assim, começando a acreditar, digamos. Você está começando essa reprogramação onde você começa a acreditar. Então, digamos que a afirmação é a ponte entre quem você é hoje e o decreto que você decreta na sua realidade. Então, você precisa dessas afirmações positivas para chegar no decreto, tá? Então, por exemplo, eu decreto liberdade financeira. Eu sou livre financeiramente. Como que vai chegar a mim o dinheiro? Eu não tenho a menor ideia. Esse não é um serviço meu, esse é um serviço do universo. Esse é um serviço de Deus. Eu decreto que a minha realidade é livre e abundante financeiramente. Só que para eu decretar e acreditar nisso, que é da onde eu vivo hoje, eu precisei trabalhar com afirmações. Eu sou abundante em todas as áreas da minha vida. Dinheiro vem para mim de forma contínua, constante e progressiva. Eu precisei fazer isso para eu começar a ver como as afirmações que eu estava fazendo estavam alterando a minha realidade, para aí eu conseguir decretar. Então, também é uma questão progressiva. Quem não assistiu no YouTube os meus exemplos de manifestação, onde eu falo para vocês como que o meu marido no Brasil conseguiu a documentação brasileira, porque ele é canadense, que foi a partir de gratidão, visualização e afirmação. E aí, em 15 minutos, uma coisa que era para acontecer 6 meses depois, em 15 minutos, eu fui antecipadamente e aconteceu. Usando isso. Outra coisa muito poderosa. Eu só encontro pessoas que suportam a minha jornada. Eu só encontro pessoas gentis. Quando eu comecei nesse processo, toda vez que eu precisava ir em algum lugar público, que eu ia depender de outras pessoas, eu fazia esse decreto. Eu só encontro pessoas gentis. Eu só encontro pessoas que me ajudam. Então, nesse dia que o meu marido tirou a documentação, eu falava isso. As pessoas que estão na Polícia Federal vão me suportar na minha mais elevada versão. E aí eu cheguei lá, a pessoa super simpática da Polícia Federal conversou comigo em 15 minutos, o meu marido recebeu a residência dele. Então, esses decretos são muito importantes, só que você vai progressivamente. Então, assiste os exemplos de manifestação, por quê? Para vocês começarem a fazer isso na vida de vocês, para vocês entenderem o poder de vocês. E eu até, minha garrafinha tá aqui, vou contar para vocês. Essa garrafa aqui é uma garrafa que ela aumenta a quantidade de hidrogênio na água, tá? Super recomendada, inclusive, porque as nossas células, elas são também de hidrogênio. Nós temos água no corpo, né? A água é hidrogênio. Quando você aumenta aqui, você está aumentando. Quando você aumenta a estrutura molecular do hidrogênio na água, você está ingerindo uma água que tem mais vibração. Eu falo isso no Despertando do Sistema. Você que está aqui como membro, você tem acesso. Tá lá no final de todos os módulos, tá? Então, essa garrafa que eu tenho especificamente, ela veio da Europa. E ela custou R$4.000. E eu tô falando o valor para vocês entenderem como que as coisas aconteceram. Quando eu pedi, ela estava sendo fabricada. Então, ela veio da Europa e ela ia demorar um tempo para chegar aqui. Porque foi fabricada e aí ia vir. E ela é cara porque ela também tem a terapia de luz. Da mesma forma que a gente faz o alinhamento dos centros energéticos, essa garrafa ela tem 7 cores de luz, que é a frequência da cor que emana na água. Não tem no Brasil essa garrafa. E aí, o que acontece? Por que eu tô falando tudo isso? Entre o meu pedir a garrafa e para a garrafa chegar, demorou uns 2 meses. E nesse período, nós marcamos a viagem para Tailândia. Então, eu fui descobrir que a garrafa estava a caminho 3 dias antes da viagem. E se a garrafa chegasse quando eu estava na Tailândia, ela só ia ficar no correio disponível para mim por 3 semanas.
Como eu ia passar 5 semanas na Tailândia, eles iam devolver a garrafa na Europa e eu não ia saber o que ia acontecer com a minha garrafa. Provavelmente eu ia ter que pagar para importar de novo. E era um valor alto, R$ 4.000. Por isso que eu estou falando o valor para vocês. Então eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Se eu estou criando a minha realidade, vamos ver o meu poder mesmo. E aí o que eu fiz? 3 dias antes, a garrafa foi despachada da Europa. E eu estava acompanhando pelo site quando que ia chegar aqui. E ela ia chegar no dia depois que eu teria saído para Tailândia. Ou seja, eu não estaria aqui. Então eu comecei a mentalizar que eu estava com essa garrafa na minha mão, indo viajar para Tailândia com essa garrafa. Então eu mentalizava, eu segurando ela e eu respirava gratidão. Olha que essa técnica eu estou ensinando para vocês, para qualquer coisa na vida de vocês. Eu respirava gratidão e eu comecei a imaginar que eu já estava na Tailândia com essa garrafa na minha mão. Já tinha acontecido. Na minha cabeça já tinha acontecido. Como que ia acontecer, eu não tinha a menor ideia. E eu resolvi acreditar 100%. Continuei mentalizando todo dia e eu agradecia. E eu estava arrumando as malas, eu já imaginava colocando a garrafa dentro da mala. Chegou no dia de ir para Tailândia, de manhã eu olhei. E a garrafa estava em Buffalo. Buffalo é aqui na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. É 4 horas de viagem daqui. E estava no correio de lá. Agora eu não vou saber o nome. É Sedex. Não é Sedex nada. Sedex é no Brasil. Agora eu não vou saber o nome. Então estava no correio de lá. Na empresa que faz a transportadora. E eu falei, bom, não vai chegar. Já era o dia de manhã, a gente ia sair para o aeroporto às 5 horas da tarde. Eu falei, bom, não vai chegar. Mas enfim, continuei agradecendo que eu estava indo viajar com a minha garrafa. De repente, eu tive uma ideia de ligar na transportadora, porque de Buffalo ela vinha para uma cidade aqui perto de mim, a 1 hora de distância, e eu poderia ir lá buscar na transportadora dali. Só que ainda estava dando que chegaria só no dia seguinte. Então eu tive essa ideia de ligar e falar que a minha entrega era de suporte médico, porque essa água hidrogenada ela é usada em muitos hospitais da Austrália e da Europa para pacientes com câncer, porque ela dá alcalinidade no corpo. Então veio esse pensamento de falar que era para suporte médico e que eu precisava para minha viagem. Então eu liguei na transportadora e falei isso. E aí a moça falou, bom, quando chegar perto da sua casa, a gente te liga e você vai lá buscar. E eu falei, tá bom. E eu olhando, acompanhando aonde que estava no trânsito, e eu não conseguia ver como é que ela ia chegar até mim. E eu ligava lá e não tinha chego ainda. De repente, tocam a campainha. 2 horas antes de eu sair para o aeroporto, porque naquele ponto eu já não estava acreditando mais que eu ia conseguir a garrafa. Mas eu continuava mentalizando que eu já estava com ela. Toca uma campainha e a transportadora veio deixar na minha casa. Aonde que no mundo uma transportadora ia deixar na sua casa antes da entrega, que era para ser... Ele saiu do caminho dele de uma transportadora para outra para vir deixar na minha casa. Não é ele que faz a entrega. Então, o que aconteceu ali? O meu poder de visualização, de acreditar que aquilo já era real. Eu recebi esse padrão de pensamento do meu eu superior, falando, liga na companhia e fala que é suporte médico. E aí eu mudei toda a realidade, onde todos ali me suportaram para que eu fosse viajar para a Tailândia com essa garrafa. Vocês estão entendendo o poder que a gente tem quando a gente sabe usar a mente para isso? Veja, o poder da intenção, o poder da visualização e o poder de achar que já é, de acreditar que já é. Então, para mim, essa foi uma forma de manifestação onde eu entendi claramente que eu mudei para uma realidade paralela, onde eu viajei com a garrafa na minha mão. Porque a questão aqui não era querer viajar com a garrafa em si, era só que a garrafa não fosse entregue na minha casa, porque não ia ter ninguém, ficasse parada no correio, e eles retornassem para a Europa e eu tivesse que lidar com tudo isso, né? E de repente, ainda nessa transição toda, porque foi erro meu de não estar em casa, certo? Perdesse a garrafa e aí foi um investimento alto. Então, vocês estão entendendo o poder? O poder que a gente tem se a gente sabe usar?
A mesma coisa, o poder da gente dar decretos para o nosso corpo ser saudável, para nossas células rejuvenescerem. Se você vê foto minha de 10 anos atrás para hoje, eu rejuvenesci. Porque de 10 anos atrás eu não tinha essas práticas. 10 anos atrás eu não sabia o poder da minha mente, eu não sabia o que era vibração, respiração. Tá? Eu tenho 41 anos, eu tenho 3 filhos. E todo mundo tem esse poder, desde que a gente saiba usar. Então, o que mais que eu ia falar aqui? E já passou os 45 minutos? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma pergunta. Ó, peraí também aqui, deixa eu ver. Aqui é só um vídeo gravado. Deixa eu ver. Eu já vou responder para você. Tá bom, Cláudia? Sabe quando o bebê começa a andar e ele cai? E ele começa a andar e ele cai? E ele começa a andar e ele cai? E o bebê aprende a andar por repetição, certo? Nós também aprendemos por repetição. Se a gente não repete, a gente não muda. O que essas ferramentas estão proporcionando para vocês só vai funcionar se for por repetição. Se não for por repetição, vocês não vão sair da onde vocês estão. E a repetição vem disso aqui, ó, da decisão. Da decisão diária de olhar para vocês, de sair do automático, de sair do telefone, de parar de se importar com a vida dos outros e de entender o que está acontecendo na sua realidade para você começar a mudar tudo, tá? Deixa eu ver essa pergunta que a Cláudia perguntou. Outro dia você falou de clareza. Queria que você falasse mais sobre isso. Eu vou deixar para responder isso depois, Cláudia, tá bom? Ou no YouTube, porque aqui eu tô mais focada no pessoal do movimento, mas a gente volta a falar sobre isso aí na Aura, tá? Para quem não sabe, a Aura, eu sou coach da Aura. A Aura Health é um aplicativo que só tem meditações, tá? E tem meditações minhas diversas, muitas que vocês encontram aqui na metodologia, no movimento, mas também tem de outros coaches. Então, se você quiser, tem uma cortesia de 30% de desconto. Eu vou até deixar aqui embaixo desse vídeo, caso vocês tenham interesse, porque todas as meditações que eu passo aqui para vocês, elas são para te tirar do caos, tirar da onde você tá e acessar o seu eu superior, tá? Mas existem outras práticas de meditações que vocês podem estar fazendo no seu dia a dia, que são de outras pessoas, que podem estar te ajudando também. Então, o meu propósito de eu estar falando aqui da Aura é vocês entenderem que eu não acho que a minha metodologia é a única certa. Existem diversas formas. A verdade é que você tem que descobrir qual que é a melhor forma para você. Como você se conecta com a sua sabedoria interna. Tem gente que gosta de ir caminhar na natureza e sentar na beira de uma cachoeira. Só que acontece que as pessoas estão tão no modo automático que não sabem como se conectar. Então, a metodologia toda, ela acelera essa conexão, que começa sempre com a decisão, tá? E como eu sempre gosto de mostrar isso aqui, tá? A maioria das pessoas estão vivendo aqui. Você precisa de coragem para chegar aqui e se tornar co-criador. E a sua coragem, ela é dada de momento a momento, com as suas decisões, escolhendo qual realidade você se permite. Porque se você acessa a minha informação e você está aqui no movimento, é o que você permite, tá bom? Continuem mandando perguntas, tá? E eu vejo vocês daqui 2 semanas. Então, esse é o meu comprometimento com vocês. Desculpa mais uma vez eu não estar estabelecendo um horário. Quem sabe eu estabeleço à medida que eu for vendo a necessidade de vocês. Porque também, agora, aqui no Canadá, são 12:30. Aí no Brasil é 1h30. Não sei quantas pessoas vão estar disponíveis nesse horário. Então, às vezes, quando eu comecei todo esse meu processo, eu nunca gostei de live. Eu sempre preferi ter material salvo para eu poder ter a flexibilidade de assistir quando eu estou disponível. De eu não ter que correr, me sentir apreensiva para estar assistindo a live, tá? Então, é isso.
Vamos lá, gente. O poder está em vocês e as ferramentas estão aqui para guiar vocês nessa jornada e eu estou aqui para dar o suporte.